Dando continuidade à aula de estática dos fluidos, agora vendo a segunda parte, vamos ver algumas relações para a equação básica que nós desenvolvemos na parte 1, uso prático dela, desenvolvimento da equação manométrica, veremos quais são as escalas de pressão, as unidades mais usuais, veremos o conceito de carga de pressão e um exemplo de como se utilizar a equação manométrica para o cálculo de pressões em fluidos estáticos. O teorema de Steve é um teorema que traduz a equação básica da estática dos fluidos, dizendo que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Então, nós temos aqui a relação que nós já conhecemos, ΔP, a diferença de pressão, né, entre dois pontos do fluido, vai ser igual ao peso específico, que tem essa relação aqui, a aceleração da gravidade vezes massa específica, multiplicado pela diferença de cotas, ou seja, a diferença de altura entre os dois pontos na prática. Seria aqui um esquema mostrando a diferença de pressão entre M e N. Se o ponto M tiver essa pressão igual a zero, como é mostrado na figura, a diferença H e o peso específico do fluido vão definir a pressão no ponto P. Em outras palavras, a gente tem que o peso da coluna de fluido sobre o ponto M vai depender dessa altura, obviamente. Então, quanto mais fluido tiver sobre ele, ou seja, quanto maior a altura sobre ele, maior deve ser a pressão medida. O conceito de carga de pressão vem exatamente dessa ideia de coluna de fluido exercendo uma pressão, ou com o seu peso, criando uma pressão sobre um determinado ponto. Então, usando a relação que nós já conhecemos do teorema de Stevens, eu posso calcular a altura H que um determinado fluido deveria ter sobre um ponto para exercer a pressão P. Em outras palavras, eu quero saber a pressão no ponto B. A altura da coluna de fluido sobre o ponto B é igual a HB. Então, a pressão nesse ponto vai depender do peso que essa coluna de fluido exerce sobre esse ponto B. Então, quando eu digo que a pressão no ponto B é de X milímetros de mercúrio, eu estou querendo dizer que é uma pressão equivalente à pressão exercida por uma coluna de X milímetros de mercúrio. Quando eu digo que a pressão no ponto A é de HA milímetros de mercúrio, estou querendo dizer que é uma pressão que seria exercida por uma coluna de mercúrio com altura HA. Então é muito comum expressarmos a pressão por uma unidade de comprimento. E é importante determinar que fluido está sendo usado como referência. Quando eu falo que é em milímetros de mercúrio, eu saberia converter aquele milímetro que eu expressei em pressão. Bastava multiplicar essa altura expressa em milímetros de mercúrio, né, transformada para metros, pelo peso específico do fluido, nesse caso mercúrio. Se eu expressar em metros de coluna d'água, eu tenho que dizer que é o equivalente à coluna d'água, porque eu vou multiplicar aquele comprimento em metros pelo peso específico da água, e eu vou transformar isso na unidade de pressão convencional. E se nós tivermos o fluido escoando, não teremos mais uma coluna de fluido sobre um ponto para fazermos essa analogia, o que significaria expressar para um fluido de escoamento a carga de pressão. Então imaginemos que nós vamos fazer uma perfuração nesse tubo, por onde escoa um determinado fluido com peso específico γ, e vamos acoplar a essa perfuração um tubo por onde o fluido pode escapar. Nós imaginamos que o escape desse fluido e a altura que ele consegue preencher nesse tubo lateral vai ser proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, mais alto deve ser a altura, mais alto deve ser a coluna de fluido atingida, porque a pressão vai expulsar esse fluido com mais força. Então, a carga de pressão seria a altura atingida pelo fluido quando ele escapa por esse tubo lateral. E isso se deve à pressão no interior do tubo principal. Então a analogia feita para um fluido de escoamento seria essa, e novamente, quando eu expresso a pressão no interior desse tubo onde escoa um fluido, em termos de metro, ou milímetro, ou centímetro de algum fluido de referência, eu estou querendo dizer que a pressão seria capaz de elevar aquela altura H que eu estou expressando como carga de pressão. Por exemplo, se eu digo que o ponto P aqui
tem uma pressão de 30 centímetros de coluna d'água, eu estou querendo dizer que a pressão nesse ponto é capaz de elevar a água nesse tubo lateral até 30 centímetros. Chegando em 30 centímetros, as pressões se equilibram. Então, qual seria a pressão equivalente a uma pressão de 30 centímetros de coluna d'água? Eu transformo isso em metros, 0,3 metros. Como o fluido é água, eu multiplico pelo peso específico da água, que é 10.000 newtons por metro cúbico, e o resultado seria 3.000 newtons por metro quadrado. Então, a pressão de 30 centímetros de coluna d'água seria equivalente a 3.000 newtons por metro quadrado. E aqui são justamente as unidades que eu citei, as mais comuns, milímetro de mercúrio e coluna d'água. Observem que se fossem 30 centímetros de mercúrio a coluna, esse resultado obviamente seria de uma pressão bem maior, porque o peso específico do mercúrio seria 136.000. Então multiplicaríamos 136.000 por 0,3 e obteríamos um valor maior para a pressão. Então é importante representar não só o comprimento equivalente a esse H da expressão, como que fluido seria a referência para expressarmos a nossa pressão em termos de uma carga de pressão. Entramos agora na escala de pressão, né? Como vamos representar a nossa pressão? Qual é a referência que usamos? Eu falei que quando a gente mediu lá na equação básica da estática, ΔP igual a gama vezes H, nós tínhamos uma referência. Algumas vezes eu tenho colocado aqui, em vez de ΔP, apenas P. É como se minha referência fosse P0 igual a zero. Então, o ΔP seria a pressão que eu quero calcular menos zero, P. E por que eu faço isso? Porque eu posso estar usando uma escala de pressão, onde a minha pressão de referência vai ser sempre zero. Na prática, nós geralmente trabalhamos com a pressão efetiva. E o que seria a pressão efetiva? É a pressão que se mede sem considerar já o valor da pressão atmosférica. Ou seja, é como se nós considerássemos a pressão atmosférica igual a zero, mesmo sabendo que a pressão atmosférica não tem um valor nulo. Então, quando eu meço uma pressão e desconsidero o valor da atmosfera, ou seja, utilizo a pressão de atmosfera como se fosse a referência igual a zero, eu digo que a pressão é efetiva. Se essa pressão for positiva, significa que aquela pressão medida ela é maior do que a pressão atmosférica. E quando eu faço o desconto, quando eu removo o valor da pressão atmosférica dessa pressão que eu medi, o resultado é um valor positivo, acima da pressão atmosférica. Quando eu digo que a pressão efetiva é negativa, então significa que o valor dela, essa linha cheia aqui para P2, o valor dela é menor do que o valor da pressão atmosférica, que é a linha tracejada. Então, se eu faço essa pressão menos o valor da atmosférica, o resultado vai ser negativo. E aí nós temos uma pressão efetiva negativa. O zero absoluto, ou seja, a pressão absolutamente zero, seria o da nossa referência chamada de pressão absoluta. É aquela pressão que nós usamos, por exemplo, como referência para medir a atmosfera do local. Quando nós medimos a pressão efetiva, a referência é o valor da atmosfera. Nós medimos pressões considerando que o valor da pressão atmosférica é nulo, porque nós já estamos imersos nessa atmosfera. Então, nós queremos saber qual é o valor da pressão além dessa influência atmosférica. Pode ser positivo ou negativo. A soma da pressão atmosférica com a pressão efetiva, como mostra essa relação, é a pressão absoluta, é a pressão total, que não pode ter valor negativo. O mínimo que ela pode atingir é zero. Essa figura mostra medições de pressão absoluta, que seria a seta maior. Então, eu tenho aqui um determinado valor P1. Quando eu desconto esse valor da pressão atmosférica, o que sobrou foi a pressão efetiva, positiva. Eu medi em relação ao zero absoluto, pressão absoluta, né, a pressão P2. Vejam que P2, essa linha cheia, ela é o valor absoluto, porque eu estou medindo ela de zero até esse valor aqui. Quando eu desconto o valor da pressão atmosférica, que é maior, inclusive, só pode dar um resultado negativo, que é essa diferença aqui. Então, nós temos uma pressão efetiva negativa, que nós chamamos de vácuo também. Então, pressão absoluta vai do valor zero absoluto até o medido. Só que a gente tem que lembrar que dentro da pressão absoluta existe o valor da atmosfera no local. Então, descontando o valor da atmosfera no local, ficamos apenas com a efetiva.
e usamos essa relação quando precisamos saber o valor de cada uma delas. Lembrando que normalmente os equipamentos medem a pressão efetiva de um escoamento ou de um container de fluido. As unidades de pressão são aquelas baseadas na definição de pressão, que é força dividida por área. Então, de acordo com o sistema de unidades, nós vamos utilizar a unidade de força dividido pela unidade de área do sistema. Então, podemos ter o quilograma-força por metro quadrado ou por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, sistema SI, cujo o nome específico para essa unidade é Pascal. Nós temos também o bar, que é o decanewton por centímetro quadrado, e libra por polegada quadrada, também muito utilizado na indústria, né? Muitas vezes é utilizado o termo na indústria, uma pressão X centímetros quadrados ou uma pressão de X polegadas quadradas. Quando se usa esse termo, nós nos referimos a essas duas unidades. Se vocês ouvirem uma pressão de tantos centímetros quadrados, é porque está sendo utilizado essa unidade aqui, provavelmente, de quilograma-força por centímetro quadrado, conhecido como unidade técnica. Quando se ouve falar em polegada quadrada, também se refere feita referência a essa unidade, né, conhecida também como PSI, que é a sigla em inglês para o termo por polegada quadrada, né, libra por polegada quadrada. E muitas vezes nós ouvimos apenas o termo polegada quadrada, centímetro quadrado, e às vezes até uma pressão de X quilogramas, ou toneladas, inclusive, fazendo referência ao quilograma-força por centímetro quadrado. Aqui estão algumas relações, né, entre o quilograma-força por centímetro quadrado e as demais. Então, podemos usar essa relação para fazer conversões entre as diversas unidades. E unidade de carga de pressão, que nós já vimos anteriormente, né, é uma unidade de comprimento, especificando qual seria o fluido de referência, e a unidade definida, que nós temos o ATM. Então, a pressão de 1 atmosfera é definida com a pressão de 760 milímetros de mercúrio, e as relações, né? Pascal, que é o do sistema SI, quilograma-força por centímetro quadrado, bar, que também é bastante usado, principalmente no laboratório. Ele é quase igual a um ATM, por isso que ele é bastante utilizado. PSI e metro de coluna d'água. Então, um ATM é uma pressão capaz de elevar 10,33 metros de coluna d'água, para a gente ter uma noção de quanto é uma pressão expressa em metros de coluna d'água. Então, todas essas unidades podem ser vistas e nós utilizaremos essas relações para fazermos conversões entre elas. Aqui nós temos algumas figuras que mostram medidores de pressão. Aquela figura que eu mostrei da tubulação com um tubinho na lateral dele é um exemplo de um piezômetro. Vou falar sobre ele primeiro porque o piezômetro é um tubo acoplado a um reservatório ou a uma tubulação, através do qual nós podemos determinar a pressão pela altura de fluido que se eleva através dele. Então, se isso aqui é um reservatório, a pressão no ponto onde nós instalamos esse piezômetro vai elevar o fluido do reservatório até uma certa altura H. Quanto maior a altura, maior a pressão no interior do reservatório. E com essa relação que nós já conhecemos de carga de pressão, nós podemos determinar esta pressão no interior do reservatório. O mesmo pode ser feito para escoamentos. Podemos instalar um piezômetro numa tubulação. Ele não tem muita praticidade para grandes pressões, porque dependendo do fluido utilizado, principalmente água, seriam necessários tubos muito longos para evitar que o fluido transbordasse através do tubo e, consequentemente, para tubos muito longos, o piezômetro pode se tornar inconveniente. Então, ele não é amplamente utilizado. E para gases, ele não tem nenhuma eficácia, porque o gás ele não teria uma altura de estagnação aqui. O mais conhecido talvez seja o manômetro metálico, ou Bourdon, onde nós temos uma tomada de pressão na passagem do fluido. Ele é muito utilizado para medir pressões também em cilindros, né, de armazenamento de gases. E quando o fluido passa por essa tomada de pressão, né, essa passagem, essa abertura, semelhante a um piezômetro, ele preenche esse tubo metálico e quanto maior a pressão, maior vai ser a deformação causada na tendência de esticar, né, estender esse tubo metálico. Então,
a pressão vai causar uma deformação nesse tubo metálico e essa deformação vai movimentar o ponteiro que vai indicar a pressão. Ele é calibrado, então, para que essa deformação indique exatamente que pressão foi exercida pelo fluido no interior desse tubo metálico para que aquela deformação ocorresse. E aí, quanto menor a pressão, mais próximo do seu formato de repouso ele vai se aproximando e o ponteiro retornando ao valor inicial. Outro tipo de manômetro é o manômetro de tubo em U, bastante utilizado também em laboratórios, onde o fluido preenche, né, esse tubo e, de acordo com a pressão no local aplicado, no reservatório A, por exemplo, a altura do fluido vai indicar essa pressão. Ele é semelhante ao piezômetro, né? Só que aqui nós podemos usar um fluido de referência, que é chamado de fluido manométrico. Normalmente o mercúrio, pelo fato do mercúrio ser muito pesado, ter um peso específico elevado, então nós conseguimos fazer essas medições sem uma elevação muito grande do fluido. Então podemos usar manômetros relativamente pequenos com diversos fluidos, desde que nós tenhamos ali o fluido manométrico para usar como referência. Então aqui nós temos diversos modelos de manômetro e a equação manométrica que nós vamos desenvolver é exatamente útil para utilizar nesse tipo de dispositivo. Então vamos calcular, utilizando a equação básica ou o teorema de Stevens, que nós já conhecemos, a diferença de pressões entre reservatório A e B, ou seja, quero calcular a diferença entre PA e PB. Temos aqui um fluido gama A, um segundo fluido gama B e o fluido manométrico gama M. Como é que nós vamos calcular a pressão? Vamos fazer o seguinte, nós sabemos que do lado esquerdo do fluido, a pressão vai depender do peso que essa coluna de fluido exerce sobre esse ponto. Então, vamos calcular o peso dessa coluna de fluido, que é γ vezes H. Calculando a pressão do lado esquerdo, eu sei que vai ter a contribuição de uma pressão que já existe nesse ramo do manômetro, que é a pressão PA. Então, a gente coloca PA mais a contribuição da coluna de fluido. Só que essa coluna de fluido tem dois fluidos diferentes. Então, eu tenho que considerar que, por terem pesos específicos diferentes, eu vou somar o peso dessa coluna, que é a altura dela, H1 menos H2, é só esse trecho aqui, vezes γA, que é o peso específico desse fluido, o segundo termo da equação. E esse segundo pedaço aqui da coluna também está contribuindo. Então, eu vou somar H2, que é a altura dele, vezes γm, o fluido manométrico. Estamos usando a relação que nós já conhecemos, só que para cada peso específico tem que haver uma parcela diferente. Vamos calcular agora a pressão do lado direito, que se faz da mesma forma. Então, a pressão no ramo direito vai ser a pressão que já existe, PB, mais a contribuição dessa coluna menor, né, que tem a altura H4 menos H3, vezes o peso específico de B, e a contribuição de H3, da altura da coluna de altura H3, vezes γm. Então, nós fizemos o que aqui? A pressão sobre o ponto direito e esquerdo é igual à pressão que já existe em cada lado, mais a pressão exercida pela coluna de fluido acima desses pontos. Como os fluidos são diferentes, eu considero cada trecho separadamente. Só que nós sabemos que em um mesmo nível de um mesmo fluido, a pressão vai ser igual. Então, a pressão desse lado é igual à pressão desse lado, porque esses dois pontos estão no mesmo nível do fluido manométrico. Então, o que nós fazemos é igualar as duas pressões, né? A pressão no lado esquerdo igual à pressão no lado direito, e quando eu igualo essas duas expressões, eu fico com esse arranjo aqui, ó, passando uma das pressões para o lado esquerdo da igualdade e os demais termos para o lado direito. Eu posso calcular PA menos PB, PB menos PA, eu posso manipular essa equação agora de forma a obter o resultado desejado. Se eu conhecesse PA, conhecendo os pesos específicos de cada fluido e as alturas, eu calcularia agora a pressão em B. Se eu não conhecesse PA, mas quisesse saber a diferença apenas, eu passaria PA para o lado esquerdo da igualdade, calcularia a diferença de pressão entre B e A, conhecendo as propriedades dos fluidos. Então, isso aqui é o que nós chamamos de equação manométrica.
é uma relação entre os diferentes fluidos de um manômetro e a contribuição que eles darão à pressão em um ponto considerado. Eu posso calcular também a pressão em um ponto intermediário, desde que eu saiba qual é a altura dele em relação à minha referência. Nós podemos também calcular de forma direta, num manômetro desse tipo, eu poderia fazer o seguinte: eu quero saber a pressão em B, conheço a pressão em A e conheço todos os fluidos que preenchem o manômetro. Nós temos 6 fluidos e conheço essas alturas que os fluidos ocupam no manômetro. Então vamos fazer o seguinte: quero calcular a pressão em B. Toda vez que eu estiver considerando uma coluna no sentido descendente, quando eu estiver descendo no manômetro, eu vou considerar uma contribuição positiva. Aquela coluna aumenta a pressão que eu estou considerando. Toda vez que eu estiver no mesmo nível, não há mudança na pressão. E quando eu estiver subindo no manômetro, então é como se eu estivesse reduzindo a pressão, certo? Então, a contribuição vai ser negativa. Basta lembrar que quando nós estamos imersos na água, quanto mais fundo nós vamos, maior a pressão sobre o nosso corpo. A gente percebe isso. Quanto mais próximo da superfície, ou seja, menor a profundidade, mais alívio na pressão a gente percebe em torno do nosso corpo. A mesma coisa é aqui. Vamos lá, vamos calcular a pressão em B. Então eu vou ter que sair de A, percorrer todo esse caminho até chegar em B. Então iniciamos o nosso caminho com PA, positivo, ele está contribuindo, e vou descer. Se eu vou descer, então essa coluna aqui, H1 vezes γ1, vai ser positiva. Se eu continuo descendo, eu tenho aqui a contribuição de H2 para o fluido γ2. Então, contribuição positiva. Vejam que foi considerada, essa altura a figura mostra um pequeno erro, porque a H2 começa aqui, a altura do fluido representada aqui em preto, certo? Mas essa linha está correta. Vejam que a gente parou aqui e não lá no finalzinho. Por quê? Porque esse ponto e esse ponto do lado direito estão no mesmo nível, no mesmo fluido. Então é desnecessário eu descer até o fim, porque quando eu subisse nesse lado aqui, esse trecho ia ficar negativo, mas o fluido é o mesmo. Então basta lembrar da regra: se está no mesmo fluido, no mesmo nível de altura, a pressão é a mesma. Então eu posso parar nesse nível H2, porque o que acontece aqui não vai influenciar o outro lado, está no mesmo nível. Então, continuando, eu já posso começar dessa altura aqui, né? Porque eu vi que esse trecho aqui e esse, por estarem no mesmo fluido, não vão fazer diferença na minha soma. Só que agora eu estou subindo. Em direção a B, eu preciso subir aqui. Então, H3, γ3, que é essa coluna de linhas horizontais, ela vai ser agora de uma contribuição negativa. Novamente, eu parei aqui. Vejam que esse fluido é o mesmo. Então, eu tenho aqui o mesmo nível no mesmo fluido. Então, essa pressão e essa são iguais. Então, eu posso passar direto para cá, quando eu mudar de fluido. Para chegar em B, eu tenho que descer. Então, a coluna de altura H4 vai ter contribuição positiva. H4 vezes γ4. Continuando, mesmo fluido, mesmo nível, é o fluido 5. Então, venho para cá agora. Só que para chegar em B, eu vou ter que subir. Então, o fluido 5, de altura H5, vai ter contribuição negativa. E o fluido 6, de altura H6, também tem contribuição negativa. Então, basta lembrar, ó, esse esquema aqui do lado mostra o seguinte: para sair da pressão A e chegar na pressão B, eu tive que descer nesse trecho. Então, para H1 e para H2 foi positivo. Depois eu tive que subir nesse trecho, então para H3 foi negativo. Voltei a descer nesse terceiro trecho, que equivale a isso aqui, então foi positivo. E no último trecho eu subi em duas colunas, então negativo e negativo, certo? Se eu soubesse o valor de PB e quisesse calcular PA, eu teria que sair de B até A, certo? Eu ia colocar PA igual a, então eu ia somar PB, ia ser o contrário, né? Descendo ia ser positivo, subindo ia ser negativo. Então basta lembrar essa possibilidade. Podemos usar a equação anterior, calculando a pressão num trecho e no outro, e igualando, ou podemos calcular direto. Então vamos ver agora aqui um exemplo. Nós temos aqui um manômetro, o primeiro manômetro analisado, e as alturas são as seguintes: H1 igual a 20 cm, 2, 5 cm, 3, 7,5 cm e 4, 15 cm.
O fluido A vai ser água, com peso específico 10.000 newtons por metro cúbico. O fluido manométrico será o mercúrio, com peso específico de 136.000 newtons por metros cúbicos. E o fluido B vai ser um óleo com peso específico de 8.000 newtons por metro cúbico. Então vamos calcular a pressão do lado esquerdo, certo? É a pressão em A, mais essa altura, que é H1, menos H2, é só esse trecho aqui, vezes o peso específico do fluido A, que eu agora digo que é água, mais H2 vezes o peso específico do mercúrio, que é o fluido manométrico no exemplo. Vamos ver agora do lado esquerdo, direito. Pressão em B, mais essa coluna pequenininha aqui, que é H4 menos H3, vezes o peso específico do fluido B, que é um óleo, mais H3 vezes o peso específico do mercúrio, o fluido manométrico. Como eu sei que a pressão nos dois pontos é equivalente, porque eles estão no mesmo nível do mesmo fluido, eu posso igualar pressão em D e pressão em E. Substituindo os valores, eu tenho os valores das alturas e dos pesos específicos. Então, a altura transformada em metros, né, H4 menos H3 dá 7,5 cm. Eu transformei em metros. Os pesos específicos do óleo e do mercúrio, eu fico com o lado direito igual a pressão de B mais 10.800 newtons por metro cúbico. Por metro quadrado, aliás. Deveria ter transformado isso aqui em newton por metro quadrado. Mas tudo bem, vamos lá. Do outro lado, nós temos pressão em A, a diferença de alturas transformadas em metro e o peso específico. Novamente, nós temos que ter isso aqui em newton por metro quadrado, porque é a pressão. Então, vamos corrigir esse erro aqui depois. Vou igualar agora a pressão em D e a pressão em E, ou seja, a pressão do lado direito e a pressão do lado esquerdo são iguais porque estão no mesmo nível do mesmo fluido. Então, vai ficar isso aqui, ó. Pressão do lado esquerdo, deu isso aqui, é igual à pressão do lado direito. E, como eu não sei nem PA nem PB e quero calcular a diferença de pressão entre eles, eu passo PB para o lado esquerdo da igualdade, passo esse termo para o lado direito, com sinal negativo, faço os cálculos e tenho que a diferença de pressões entre os dois reservatórios, A e B, é de 3.850 newtons por metro quadrado, hein? Foi detectado aqui o erro, não é newton por metro cúbico, é newton por metro quadrado, porque trata-se de pressão. Então é assim que nós utilizamos a equação manométrica para o cálculo de pressões em pontos específicos do fluido.